Buscando a Sabedoria de hoje, eu estou com uma pessoa muito especial aqui e nós vamos falar sobre o mistério de uma só carne. Meu esposo, tudo bem com você? Tudo bem, Vaninha? E é muito bom a gente poder falar esse tema, é a verdade de Deus para o casamento. Certamente, né? Verdade. Eu quero ler com vocês aqui um versículo que é: dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que temam todos os dias para o seu bem e bem de seus filhos. Jeremias 32, 39. E é verdade, só Deus pode pegar duas pessoas tão diferentes, caminhos tão diferentes, transformar num só. Num só, é verdade. Só Deus pode fazer isso aí. São duas pessoas diferentes, né, que se conheceram, se relacionaram e estão buscando um propósito que é a união do casamento, da família. E ser uma só carne, como que isso funciona? E aí nessa sequência eu vou ler aqui, que está em Gênesis 2, 24, que diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É o princípio de Deus, é o projeto para a família. Deixa o homem pai e mãe. Tá aqui os nossos bonequinhos, né, bem? Aqui representando a gente casando, lá deixa Marcos o pai e a mãe, deixa Vânia a mãe e o pai, e vão os dois agora formar a própria família, seu próprio núcleo. Eu quero exemplificar para vocês a questão do casamento, o ministério de uma só carne. Nós temos aqui o Durepox, que ele é constituído de duas substâncias bem distintas, né? Assim como a gente relaciona o casamento, o homem e a mulher, são duas substâncias bem distintas, mas que têm um propósito único, desde que seja de acordo com um guia do fabricante. Né? Mesmo. Nós temos a Bíblia, que é o nosso guia, né? Que dá todas as estratégias. Então deixa a mulher, a sua família, o marido, a sua família, né? Seu pai e sua mãe, e vão se unir uma só carne. E aí houve a união, casamento. A união, o casamento. E aí o casamento começa a ver o quê? Uma transformação dos dois, né? Começa a haver uma mudança dos dois. Existem o quê? As diferenças. Isso, vamos mais devagar, porque no início parece tudo tão... Tudo difícil. Lindo, tudo tão colorido. Mas aí começa já as primeiras dificuldades de temperamento, de tantas situações diferentes de um do outro. Sim. Mas que, na verdade, o Espírito Santo, ele tem um poder de fazer essa junção. E o poder do sinergismo começa a aparecer. Né? Que são essas duas forças juntas. São as duas forças juntas que vão se igualando, né? Elas sozinhas não servem para nada, né? Não tem uma finalidade para que foi feita. Mas os dois juntos aqui começam a ter um sinergismo, começa a ter uma função, né? Aí existem algumas dores, tem que fazer um pouco de força, né? Para poder juntar as duas massas. É quando a gente abre mão no casamento. Um abre mão. Um abre mão daquilo que é mais importante para ele e o que é mais importante para ela. Porque no casamento, se as pessoas não deixarem aquilo que mais não digo mais importante, mas aquilo aquilo que mantém ela quase que solteiro, né? Ela tem que abrir mão do que ela faria solteiro, que agora já não é mais solteiro mais. Então tem que ter a visão, né? Ter a expectativa de relacionamento. E a gente casa para fazer o próximo feliz. Eu não casei para mim ser feliz. Né? A gente casa para fazer você feliz, Vânia. Muito obrigada. E aí vem o sinergismo, que é a força combinada, que é separado, igual você disse, não teria Não tem muita finalidade. E é como a gente entende que quando Deus une a gente, eu sozinha venço 1000 inimigos. Você vence, tem uma força para vencer 1000. No sinergismo, na força combinada, a gente vence 10.000 inimigos. Essa é a matemática de Deus. Então, há um poder muito grande em quando eu entendo que nós dois juntos temos essa força. Sim. Mas isso é essa combinação, é a gente se deixar amoldar. Sim, deixar amoldar. É a gente abrir mão. Você fala uma coisa muito interessante, que o casamento são duas... Eu também falo que o casamento são duas engrenagens. O homem como fosse uma engrenagem com os dentes quadrados, a mulher com o dente redondo. E aquilo, a princípio, não dá certo, não encaixa o casamento, né? Cada um tem um comportamento, porque depois que uma pessoa casa, tem os relacionamentos.
e tem as dificuldades de todo dia. E aí, para haver um perfeito relacionamento no casamento, tem que ver um desgaste, as arestas aqui, tem que ter um desgaste de ambos os lados para poder colocar. A gente fala assim... E o Espírito Santo é esse óleo, né, que vai entrando para lubrificar. Tanto é que está essa água aqui para molhar, né? Porque E aí é que vocês vão percebendo que ele vai perdendo aquela cor original, né? Um era bem branco, outro era um cinza bem escuro. E aqui agora eles vão pegando o quê? Uma uniformidade de cor. Uniforme. Quando Adão estava sozinho, o que Deus falou para ele? Que era para ele cuidar do jardim do Éden. Apenas cuidar. Quando Deus trouxe Eva para Adão, o que aconteceu? Era para eles multiplicarem, encher a terra, né? Subjugar a terra e dominar toda a terra. Os seres viventes. Então você vê que a amplidão, né, do seu domínio, a amplidão da sua missão foi bem maior. O sozinho limitado, juntos abriu o leque muito grande. Então, por isso que é muito lindo quando o casal, ele está ali no altar, tão lindo os dois, e prometem os dois a se entregarem um ao outro. Sim. E essa junção, ela está em 3 níveis. No nível do corpo, no nível da alma e no nível do espírito. Nível do corpo, essa junção, ela vai acontecendo com a união sexual, né? A união física. O quanto é importante o casal se dar bem no relacionamento Isso mantém conjugal. O lar estável, né? Porque isso faz com que o casal ele cresça mais e mais, né? Eles ficam muito mais unidos. Essa é a função, finalidade da uma só carne, principal, né? Inicial. E aí tem essa questão conjugal, da união sexual, e vem a união da alma, que é a unidade mais difícil de acontecer, que é onde está a sede das emoções, está a nossa vontade, está o nosso intelecto. E como que pode uma pessoa se unir à alma da outra para que essa alma se torne uma? Através do ato sexual, há uma junção de almas. Por isso que as pessoas têm que tomar muito cuidado com quem que ela vai se relacionar, porque vai haver uma junção de alma. E nessa questão da alma, né, dos sentimentos, a pessoa abre mão daquilo que ela tinha, né? Então os desejos, a gente começa a pensar muito mais em que você quer do que eu quero, né? Então a gente como marido, a gente tem que pensar muito no que a mulher quer. A mulher é a parte mais sensível do casamento, isso é sem dúvida nenhuma, né? Os homens têm que perceber isso, que as mulheres é a parte mais sensível do casamento. A gente sempre fala, olha, quando a gente casa, a gente casa para fazer a esposa feliz. A nossa felicidade é a consequência do casamento. Né? O nosso maior investimento é na esposa. E o papel do homem como sacerdote do lar é ter isso, né? É fazer com que a sua esposa cresça junto com ele. Né? Essa é a mesma missão. E o homem, para crescer, ela precisa dessa auxiliadora, né? Da mulher como auxiliadora. E a gente, às vezes, tem que abrir mão, o homem tem que abrir mão de alguns, vamos dizer assim, privilégios que ele tinha, né? Em função da sua esposa. Porque isso vai ser muito melhor para ele, isso vai fazer com que ele cresça no casamento, o casamento fique mais fortalecido. Né? E essa questão do homem, ela é muito séria, porque Deus chamou o homem para ser o Cristo para a vida dela, para ser o sacerdote. Ele tem a função de amoldar ela, de cuidar dela, de sacrificar por ela. É verdade. E então é como se as mulheres elas pudessem falar assim: eu tenho alegria e honra em seguir um homem que tem uma missão. É verdade. Porque quem não sabe para onde é que quer ir, qualquer lugar serve. Né? E isso no casamento é muito importante, essa missão, a saberem o que o marido quer em relação à mulher. Os dois, né? Andar num propósito único. E a alma se unir. A alma se unir, a sua, a gente está fazendo, nós vamos fazer 23 anos de casados, né? E com o passar do tempo, a gente foi percebendo mesmo como que os nossos pensamentos foram se alinhando, como que as nossas vontades foram ficando tão iguais. Aí, de início, parece que você está perdendo a sua personalidade. No início parece
perdeu a identidade, fala assim, nossa, eu nunca mais vou ter uma identidade. Mas você acaba tendo uma identidade, né, junto com a sua esposa. Muito mais forte, muito mais com a força combinada. Gostosa, síntese. Com a força combinada. Quantas vezes eu já tive a experiência assim de pensar alguma coisa, desejar alguma coisa e você, sem eu combinar com você, e você já ter sabe. aquele sentimento. O esposo e a esposa, eles vão se conhecendo no próprio olhar, no dia a dia, né? E isso aqui... E muita gente hoje casa já imaginando o seguinte, ó, eu vou casar... Se não der certo... Vou casar, mas eu já tenho uma válvula de escape, né? Vou casar e dentro de um pouco tempo ou muito tempo, eu tenho a separação, porque isso aqui para mim não é apenas um contrato, é um contrato de risco. Né? A pessoa faz como se o casamento fosse uma ação, né? Um contrato de risco. Mas não, já entra, se caso não der certo, eu vou já entra colocar. E aí qualquer dificuldade, no primeiro aperto, ele já pula fora. Porque você está amassando esse eu negócio amassando aí, não está fácil. Não está fácil não, tem que fazer força, né? Então para amassar leva tempo, né? Tem alguns casais que são mais fáceis de moldar, outros são mais difíceis, depende muito do temperamento das pessoas. Na verdade, essa união aí, que é corpo, alma e espírito, ela depende muito da gente querer também. Porque casar para continuar com o mesmo espírito de solteiro, com certeza isso não vai dar certo. Não vai dar certo de forma nenhuma. Então é o corpo, a alma e o espírito. É o nosso espírito, até o espírito, porque se Deus que criou o nosso espírito, ele tem um poder para nos unir. Espiritualmente também. Somos filhos do mesmo Deus, podemos ter a mesma fé, caminharmos no mesmo rumo, irmos juntos à igreja. Isso dá um propósito de vida, né? Ensinarmos os nossos filhos o caminho. Isso faz com que a gente tenha uma missão, né? Uma missão, né? Quer dizer, a vida com Deus nos ensina a missão. Né? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. E o próximo, mais próximo que eu tenho é minha esposa. Isso mesmo. Primeiros de casa, a gente sempre fala isso. Quando nós casamos, uma coisa que a gente conversou é que a gente queria estabelecer um relacionamento da porta para dentro. Nós não queríamos viver de fachada, de máscaras, a gente queria viver para dentro. E isso implicou em muitos confrontamentos em nós, porque a gente precisou rever nossos princípios, nossos conceitos, o que a gente queria mesmo enquanto casal. Porque para viver falando uma coisa e viver outra é muito triste. Muito triste. E para algumas pessoas é tão fácil, né? A pessoa cria uma máscara, né? E que ela fora da sua casa é uma pessoa totalmente diferente. Quando chega da porta para dentro, é outra pessoa. Não, tem até uma historinha que fala assim que tinha um pastor na igreja e ele estava dando uma palestra para casais, né? E aí, mas a igreja lotada, aquele tanto de casal assistindo e ele falando muito bem, e, os homens fazem desse jeito, as mulheres assim, e de repente entra a mulher dele com mala e cuia, com 5 filhos no corredor da igreja e as malas, todo mundo com mala. E aí foi assim, mas será que ela vai viajar? O que está acontecendo? Que ela chegou aqui na igreja com malas. Aí foram perguntar a ela por que ela estava com aquela mala. Com aquelas malas. Ela falou assim, não, eu estou me mudando. Para onde você está se mudando? Estou mudando aqui para a igreja, porque aqui ele é maravilhoso. Aqui esse homem é perfeito, então eu quero viver aqui. Que vergonha, né? Vergonha. Que coisa, infelizmente... São duas faces que a pessoa acaba tendo. E gerando nas mulheres, gerando nesses filhos o quê? Uma amargura, uma insegurança muito grande, desconfiança, uma irritabilidade até contra Deus, porque a pessoa que fala de Deus e vive contrário, como que pode ser exemplo? E, na verdade, essa força sinergética aqui, esse sinergismo, essa força combinada, ela tem um poder muito grande. E o inimigo sabe disso. Sabe o que significa que agora que essa Durepox ela pode ser usada, né, Bem? Pode ser usada já. Mas ele sabe que quando estava naquele processo de amassamento, poderia entrar algum objeto estranho aqui no meio para atrapalhar. Podia entrar alguma massa estranha aqui dentro. Isso significa que perdia a qualidade, né? As interferências, perdia a força. Então são as forças externas que vêm
Aham. De atrapalhar. repente é uma terceira pessoa. Uma terceira pessoa que vem e você perde a finalidade da massa, né? Você estraga e aí você fica com um pedaço. E a gente conhece pessoas assim que tem homens que não têm desejo de voltar para casa. Né? Porque da mesma forma que você deu exemplo, tem um exemplo oposto de homens que não querem voltar para casa para não chegar em casa e ter a mulher que ela tem mania de limpeza, mas, gente de Deus, tudo dela é muito limpo, limpo. E o marido, quando chega, coitado dele, se ele fizer alguma bagunça e tirar do lugar alguma coisa. Aí ele falou assim pra nós um dia, no negócio, sabe qual que é o meu? Eu vou entrar voando em casa. Porque não tem trabalho. Vou entrar voando em casa, porque não tá dando certo. Todo jeito que eu faço. Eu entro de meia, a meia tá marcando. Eu não posso entrar descalço. Se pega alguma coisa, marca a mão A solta. mão marca não sei o quê. Eu vou voar dentro da minha casa para ver se dá certo eu ficar lá dentro. É verdade. Então, antes da queda, Adão e Eva viviam em transparência. Eles viviam nus. Nem se percebiam aquilo que era a nudez. Não se envergonhavam, né? Não, porque eles tinham uma transparência muito grande. E a convivência deles era muito mais forte do que o meio externo. Eles viviam nessa transparência, viviam nessa força sinergética, eles se combinavam, era o plano perfeito de Deus. E o que aconteceu com a queda, com o pecado? O homem degradou, o homem se perdeu no meio do caminho e a gente vê os traumas dentro da família. Com certeza, não os traumas foram muito fortes. Porque o casamento foi para ser um ninho, um lugar aconchegante, onde o pai e a mãe, com equilíbrio, vai criar seu filho, sua filhinha, não é bem? E esses dias aqui não, gente, tem tantas histórias terríveis, tem tanta coisa horrível. Esses dias, uma amiga minha falando que uma pessoa muito desesperada chegou até ela, dizendo que ele foi até a casa da namorada. Quando chegou lá na casa da namorada, a namorada dele estava tendo relações sexuais com o filho dela. E ele estava transtornado na rua, desesperado com aquela imagem que ele viu. Então, a gente sabe da pedofilia, incestos, irmão com irmã, coisas absurdas acontecendo. Então, quando a gente está falando dessa união, desse valor, é porque realmente... resgatando os valores cristãos da família. Quanto mais a gente falar, parece que ainda é pouco, né, bem? A gente viu que quando nós éramos adolescentes, né, menores, pequenos, a gente não percebia esse tanto de coisa acontece. Não era porque a mídia espalhava, não. Não é porque as pessoas não sabiam que existia. Mas existia um outro princípio de lar. Haviam mais valores da família, né? na família. Então hoje está tendo uma deturpação muito grande dos valores da família. O que é realmente, o que é a família? Quais são as pessoas que constituem a família, né? Homem, mulher, os filhos, o papel do homem, o papel da mulher. Isso tem depravado o que se fala, o que é a família hoje. É verdade. E a gente, os pais, quando eles se deixam ser amoldados, eles se tornam exemplos e referenciais para os filhos. A Universidade da Família tem assuntos maravilhosos para casais, para os adolescentes, para os filhos. E na escola de pais há uma lição e uma instrução para os pais. Para os pais que estão, assim, que os filhos ainda estão pequenos, para os pais tirarem um tempo dentro de casa e sentarem os dois juntos de mãos dadas. Para que os filhos vejam que o papai e a mamãe se gostam. Para que os filhos vejam que criar uma referência, né? O pai é o homem, a mãe é a mulher, os dois se amam e os dois namoram. Os filhos precisam ver o pai e a mãe beijando, os filhos precisam ver o pai e a mãe abraçando. É o referencial de carinho que eles têm. Isso gera equilíbrio neles, isso gera firmeza, tranquilidade. Os filhos. Porque, com certeza, o filho hoje está na escola, vai ter um colega que teve um pai separado, né? O filho vai estar no colégio, vai ter vendo um outro filho, um colega dele que teve os pais separados. E ele vê como que o colega dele foi prejudicado com aquilo, com a separação dos pais. Então, no dia a dia, os nossos filhos percebem que na lateral deles
Existem pessoas que foram prejudicadas por um relacionamento mal feito entre pais. E aí, se o lar não tiver uma referência, ele passa a ser qual a referência? Se a maior parte das pessoas hoje estão se separando, está com problemas de lares, né? E aí a referência passa a ser o quê? Passa a ser o coleguinha que está prejudicado ou passa a ser os pais que estão em casa? Exatamente. Né? Bem, quando os filhos vão para a escola com a tranquilidade de que o pai e a mãe estão bem, ele fica tranquilo na escola, sim, ele vai ter um reflexo diferente e ele vai crescendo equilibrado. Porque os distúrbios aí fora estão tão grandes que é necessário isso aqui, ó, que o marido e a mulher se deixem ser amoldados para que os dois sejam essa força sobrenatural, para que eles sejam um exemplo tão íntegro, tão sincero, que os filhos vão poder se referenciar. Vão poder referenciar neles. Não é verdade? Verdade. E aí, bem, tem aqui o exemplo que está na palavra de Deus, no modelo da família. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. A obediência dos filhos ao pai, aos pais, é fundamental. Proteção, é segurança. É proteção, é segurança. E é interessante como tem filhos que sabem que eles querem sim. Eles percebem qual que é o pai que ele pode contar, manipular. Então o filho pega, ó, eu manipulo meu pai, você manipula minha mãe, e aí junto a gente vai conseguir aquilo. E o casal tem que estar esperto para perceber isso aí. Verdade. Perceber, então essa unidade aqui faz com que haja proteção na família, para que os pais juntos, né, com essa força que eles têm aí, vai perceber que na criação dos filhos também não podem fazer jogo com o pai e a mãe. Né? E a promessa, né? Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem em toda a tua vida, para que seja longa a tua vida na terra, para que você veja o bem. Os pais, a gente precisa sempre olhar com carinho diferenciado, né? Sim. Por mais que se ele não foi um pai como a gente gostaria que ele tivesse sido, se ela foi uma mãe que deixou a desejar, enfim. Mas de toda forma que a palavra de Deus não fala assim, honra teu pai e tua mãe se ele foi um bom pai. Se ela foi uma boa mãe, você honra eles. Não fala isso. Honra o teu pai, honra a tua mãe. E como eu trabalho com muitas mulheres e mães que os maridos são viciados, com problemas sérios dentro de casa, eu incentivo a mãe a não expor o pai, a não prejudicar o relacionamento do pai com o filho, porque o pai continua sendo pai, mesmo se ele é viciado, se ele não é viciado, se ele está passando por problemas financeiros, se ele não está, ele é o pai. E a gente, como mãe, precisa ensinar os nossos filhos a honrar os pais. É uma coisa muito séria, sabe? Porque as mães decepcionam com os homens, porque os homens acabam pisando na bola, né? E acaba criando, e a mulher pode criar uma barreira, né? Com relação ao marido, depois, né? mais na que passa frente... para a filha. Porque normalmente o filho percebe o que o pai faz, né? O filho percebe o que o pai faz, o que a mãe faz. Percebe principalmente as ações. Percebe muito mais a ação do que a própria fala. E mais na frente, a mãe vai sentir falta da posição do pai. Porque o homem é muito importante. E o que a gente percebe hoje? Se você for pensar, se você for fazer uma análise das famílias que você conhece, a gente vai perceber o seguinte, os filhos, né? Os filhos é um reflexo do comportamento dos pais. Sim. Lá na empresa que eu trabalho, a gente comenta muito isso. O filho hoje é um reflexo exatamente do pai. Como é o pai, é o filho. Né? A gente falou sobre isso, bem, dando aquela imagem do oleiro trabalhando no vaso. Sim. E quando o oleiro trabalha no vaso, as impressões digitais do oleiro ficam no vaso. Somos nós, pais, trabalhando nos nossos filhos. E eles serão os reflexos da nossa personalidade também, porque eles estão olhando o nosso comportamento. Não é tudo que a gente fala, né? Não, o filho percebe muito mais o nosso comportamento do que as nossas palavras. É, verdade. Né? E lá fora, existe um reflexo muito grande, né, daquilo que, na verdade, o filho, ele reflete fora do lar, reflete na escola, reflete no seu trabalho, reflete no seu dia a dia com os amigos, aquilo que sente no lar. Então, se ele tem um lar ajustado, se os pais estão bem, certamente é um filho tranquilo.
é um filho tranquilo, que tem paz, tem alegria, né? Não é aquele filho perturbado que você pessoa colocar. E aí, quando o casal está bem relacionado também, o filho evita muito de buscar as drogas. Porque é assim, ó. É um reflexo também. Quando o marido investe na mulher, a mulher investe no marido, a gente trabalha as carências que a gente tem. Né? Porque há um motivo de nós estarmos juntos. Você completa a minha vida, eu completo a sua. E como a gente entende corpo, alma, espírito, nosso espírito recebendo da fonte de Deus, a gente vai tendo as carências supridas. Porque aonde a família tem buracos de carências, quartos escuros se estabelecem. E aí é onde os problemas graves vêm acontecendo. Mas só para a gente relembrar que nosso tempo é curto, está aqui o projeto de Deus da gente ser uma só carne. Uma só carne. A separação só foi permitida por causa da dureza do coração do homem. E agora a gente tem a coleção de velhinhos, né? A gente faz coleção de velhinhos. A gente faz coleção dos velhinhos e onde ele vai, aqui a gente só tem um pouquinho, porque nós temos espalhado os velhinhos pela casa. Onde ele vai, ele acha os velhinhos para mim e traz. E por quê? A gente está espalhando pela casa o desejo do nosso coração, né? De ser uns velhinhos assim bonitinhos. Gente, essa velhinha aqui cantando, mas que gracinha, ouvindo música, na cadeira de balanço. Pescando com o neto, aqui, com o filho, com a netinha. Ali, os dois conversando pelo ouvido, falando te amo. Te amo. Né? Tá falando, tá? Certamente. Tomando chazinho junto. Ai, que bonitinho. É isso que a gente projeta para o futuro, né? Uma paz, tranquilidade, eu e você, tranquilos. Você vê que eu já estou carequinha já. As imagens que a gente está querendo projetar é essa para os nossos filhos. Queremos que eles vão, que eles cresçam, que eles sejam o que Deus projetou para eles, mas quando eles voltarem, eles tenham essa imagem de pais equilibrados, saudáveis. E aí tem uma promessa de uma velhice abençoada, de Salmo 92:14, que diz assim, olha... Velhice abençoada, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Esse é o nosso projeto. Na velhice ainda... você está vendo que ela está cantando aqui, né, bem? A voz está afinada. Eu vou cantar desde até velhinha. E vamos dar frutos e seremos viçosos e vigorosos. Porque Deus tem isso para a nossa vida. E nós queremos abençoar as famílias que nos estão assistindo. Deixe seu coração moldar o seu companheiro, o seu cônjuge. E Deus vai honrar a sua vida. Em nome de Jesus. A gente quer isso para as famílias, né? Que sejam abençoadas, prósperas e felizes. Amém. Deus te abençoe.